E os preços da soja voltaram a recuar nessa sexta-feira na Bolsa de Chicago, fecham a semana no vermelho, mas a gente ainda observa uma série de outros fatores que sinaliza que esse mercado encontra ainda suporte em alguns cenários importantes. O mercado trabalhou durante todo o dia com baixas consideráveis, superando 20 pontos, mas vai terminando o dia de volta aos 14 dólares e com baixas bem mais tímidas do que as registradas mais cedo. E é sobre isso que a gente vai conversar agora e entender o balanço dessa semana e o que esperar para os próximos dias, conversando com o analista de mercado da Agriinvest Commodities, Eduardo Vanin. Já conosco, Vanin, boa tarde, seja bem-vindo. E aí, Carla, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado novamente aí pela oportunidade de falar com vocês. E, bom, resumo da semana é o atraso dos embarques aqui no Brasil, que começam então a melhorar um pouco. E da semana passada para cá, nós vimos até quarta-feira pelo menos, soja em Chicago subindo, assim como também o farelo e o óleo de soja lá na Bolsa de Dalian na China, por conta dessa expectativa de que do lado da China, esses atrasos aqui no Brasil trariam uma redução no recebimento de soja brasileira para as indústrias chinesas, e recebendo menos vão esmagar menos, e com isso faltaria farelo e óleo no mercado chinês. E do lado dos Estados Unidos, para Chicago, a expectativa era de que, com o atraso do Brasil, pudesse haver algumas vendas ainda para as indústrias na China para embarque imediato, visto que nos Estados Unidos hoje, nos portos, o espaço não é problema e também há soja para ser escoada. Nesse ponto, poderia gerar algumas vendas novas por parte dos Estados Unidos, o que apertaria ainda mais os estoques americanos. Então, esse é o resumo até mais ou menos aí quinta-feira de manhã. Tá. Mas aí mudou um pouquinho quando nós tivemos alguns levantamentos aí dos lineups aqui no Brasil, fila de navios, e aí a gente já vê uma certa normalização, está longe ainda de estar igual ano passado, e também está longe do necessário e do esperado, mas começa a melhorar um pouco, e aí já um número bom de navios foram carregados durante essa semana, e a maioria deles sendo para a China. Tá, então a gente pode entender que esse início de processo de normalização ajudou a pressionar Chicago, a gente pode dizer isso? Sim. Tá. Esse é o ponto-chave dessa virada que nós tivemos. Lembrando que na quinta-feira de manhã, nós tivemos Chicago testando máximas lá de 2014, acima de 14,40, para o março e para o maio, e bateu lá e voltou, caiu, né? Quinta-feira já fechou negativo, e hoje a gente chegou a ver aí uma queda de mais de 20 centavos. Tá, só que durante o dia e para finalizar a sexta-feira, o mercado foi amenizando essas baixas. Vaninho, o que motivou esse movimento? É o cenário já conhecido pelo mercado, quando a gente olha fundamentalmente falando para esses preços? Tem dois pontos importantes. Hoje nós temos uma clara linha entre Chicago e os prêmios no Brasil, ou seja, a soja americana, cenário americano, e o cenário brasileiro. O cenário americano, e aí reflete a questão de Chicago, dois pontos importantes. Primeiro, o preço precisa continuar subindo para arrancar da mão do produtor aquela soja que ainda ele tem. E lembrando que o produtor americano já está bem comercializado, já acima dos 80%. E as indústrias nos Estados Unidos precisam cobrir sua demanda de esmagamento, ainda fazer a ponte para a safra nova. Indústrias nos Estados Unidos estão cobertas mais ou menos até maio. Então faltaria cobrir ainda um pedaço de maio, junho, julho, agosto e setembro. Com isso, o preço precisa continuar subindo para tirar essa soja da mão do produtor. Tá. E o outro ponto é que Chicago precisa subir, mais do que o milho, mais do que o algodão, para garantir o aumento da área. Nesse ponto, Chicago tem essa realidade bem diferente da brasileira nesse momento. Ou seja, a gente vê uma necessidade ou uma natural correção dos preços, uma realização de lucros, mas pontual, porque não só a tendência é positiva, mas a necessidade de alta dos preços, portanto, continua, e um dos fatores é, portanto, garantir em algum momento o racionamento, a contenção dessa demanda, Vanin. O racionamento da demanda, ele de fato já ocorreu, porque os Estados Unidos, por exemplo, agora
agora essa quinta-feira, que também foi um dos pontos negativos do dia de ontem, foi a divulgação do relatório de vendas em barcos americanos. Foi muito fraco. 160 mil toneladas, o mercado esperava na banda de baixo 300 mil. Então, de fato, para exportação, realmente os Estados Unidos ficou caro e o Brasil ficou muito barato. Lembrando, durante essa semana nós vimos prêmios negativos pela primeira vez desde 2014. Sim. Então, do lado do racionamento da demanda, já está havendo. Agora, o preço também precisa... O papel do preço não é só racionar a demanda, mas também é aumentar a oferta. Oferta futura, que seria o aumento da área americana, e oferta atual, que é a soja que ainda está na mão do produtor. Nesse ponto, hoje o Chicago faz mais o papel de aumentar a oferta presente e futura do que propriamente racionar a demanda. Tá. Antes da gente entender um pouquinho do que está acontecendo aqui no Brasil, você citou essa questão das indústrias americanas. O processamento de soja lá nos Estados Unidos também acontece num ritmo bastante forte esse ano, né, Vanin? Já vem do ano passado acontecendo dessa forma, e para 2021 a gente continua vendo um movimento aquecido. Tanto farelo quanto óleo também são responsáveis por ajudar a manter esses preços fortes. No começo da semana, a gente teve uma alta expressiva para o farelo, não só em Chicago, mas também lá na Bolsa de Dalian, na China, né? Exatamente. Os derivados têm dado esse suporte para a soja. O farelo, como você bem falou, subiu e pode continuar subindo. Agora nós temos novamente uma Argentina seca. Novamente pode voltar a pressionar a produção por lá. Está na fase final de enchimento de grão. Está um pouco atrasado também. Esse mês de fevereiro seria muito importante para a definição de um potencial produtivo um pouco melhor. E fevereiro tem sido bastante seco e não deve mudar. Nesse ponto, tanto o óleo quanto o farelo receberiam suporte dessa situação na Argentina. O óleo, particularmente, tem outros fundamentos também muito fortes. É o próprio petróleo, que tem subido bastante, uma alta de 50% de novembro para cá, essa expectativa da retomada da atividade econômica nos Estados Unidos por conta das vacinações, queda no número de Covid, casos diários. Outros pontos seriam queda no estoque global de óleos vegetais, lembrando que o Brasil agora está esmagando menos, vai faltar óleo, que normalmente o Brasil exporta e exportava 100 mil toneladas por mês, vai passar a exportar menos, até porque nós temos um programa de biodiesel maior esse ano. Aí nós temos a Indonésia, a Malásia, que são outras histórias também, onde nós temos um aumento do biodiesel, o uso de óleo de palma para biodiesel. Veja, os óleos vegetais, realmente não é à toa que a FAO coloca os óleos vegetais como os líderes da inflação global de alimentos. E um dos pontos principais é esse, aumento da demanda para uso industrial, que no caso é o biodiesel. Então, resumindo, farelo e óleo dão essa condição, esse suporte também de valorização para a soja em grão. Tá. O que a gente vai ter que observar no começo da próxima semana, que lembrando, já começamos um novo mês também, e é um mês onde tradicionalmente algumas regiões começariam a plantar milho nos Estados Unidos. Temos uma condição de clima um pouco adversa para trabalhos de campo por lá ainda. O que a gente pode esperar para esses próximos dias, olhando para o mercado internacional da soja, Vanin? Bom, essa sexta-feira, principalmente, nós temos esse movimento global de aversão a risco. Esse é o primeiro ponto, que são as taxas longas, taxas de longo prazo nos Estados Unidos, que têm subido bastante. Esse é um ponto que a gente tem alertado os nossos assinantes do Agriinvest Intel, dessa questão onde nós temos uma inflação global e os bancos centrais orquestrados dizendo que o risco da inflação é muito baixo, mas não é isso que o mercado está vendo agora. Então, nesse ponto, precisa o Banco Central americano, principalmente, dar uma satisfação para o mercado e alguma atitude nessa questão, onde nós vemos já o mercado fazendo um trabalho ou um destrabalho de estímulo monetário. No caso, agora a gente está vendo essa ponta longa da curva de juros americana subindo muito, e isso já vem atuando também como uma própria alta de juros, que pode frear a recuperação econômica. Para colocar em termos práticos, o ponto é o seguinte: hoje um americano, uma família americana que vai para contratar um financiamento da sua casa nesse momento, a taxa de juros que antes da virada do ano
de 10 anos estava abaixo de 1%, agora já está perto de 1,3%, 1,4%. Isso se transfere em um aumento da mensalidade, ou seja, ali do mensal que ele tem que gastar, Sim. a parcela mensal do financiamento. Isso é menos dinheiro que vai estar, que vem para a economia. Pode travar a recuperação. Então, isso acaba também fortalecendo o dólar, e quando o dólar sobe, as commodities recuam. Para a semana que vem, a gente precisa continuar de olho nesse ponto, que é essa tendência global, internacional do fortalecimento do dólar, muito por conta dessas taxas de longo prazo que continuam subindo, com os investidores apostando em inflação. Esse é um ponto muito importante. E a gente fala muito, inclusive a gente acabou de publicar uma matéria aqui no Notícias Agrícolas, vocês conversaram conosco também no primeiro dia útil de 2021, falando sobre essa questão da inflação dos alimentos, desse super ciclo de alta das commodities, né, e dessa recuperação das commodities. A gente destaca essa situação do petróleo também. Como é que está dentro da sua análise essa retomada das commodities de uma forma geral, Vanin? Bom, nós mantemos uma visão de uma continuidade da alta, porém, claro, sempre com movimentos de curto prazo que podem trazer aí uma realização. Nesse ponto, nós temos dois pontos. Esse é o que eu acabei de falar, das taxas de juros americanas, e um outro ponto que cresce a expectativa, que é de uma China começar a retirar os seus estímulos. Lembrando que na China, no acumulado de 12 meses até janeiro, a expansão do crédito foi recorde, chegou a 35 trilhões de yuan de crédito novo em um intervalo de 12 meses. Para trocar em miúdos, isso daria algo perto de 5,4 trilhões de dólares. Tá. Nada mais, nada menos do que 3 vezes o PIB brasileiro, em um ano de crédito novo. Isso, claro, bombou a economia chinesa e, falando de economia chinesa, bombou projetos de construção civil e, por conta disso, claro, você precisa de mais cimento, mais aço, mais cobre, tudo isso. Então, se a China agora retira esse excesso de estímulo, esse excesso de crescimento do crédito, é claro que a gente vai sentir um baque nas commodities que a gente pode começar a sentir um pouco mais aí para frente. Mas isso é dentro de uma tendência de longo prazo de alta, pode ser um movimento de curto prazo de queda. Tá. Vanin, quando a gente transfere tudo isso para o Brasil e para o andamento dos nossos preços e para os negócios que os produtores brasileiros ainda têm a fazer para essa safra e para a safra 21, 22, que eu sei que já estão acontecendo desde o ano passado, como é que a gente pode entender? Eu queria que a gente começasse pelos prêmios, porque a gente teve, como você falou, como há muito não se via, prêmios negativos aqui no Brasil. É uma situação pontual e a gente deve ver essa recuperação e essa positivação dos prêmios acontecendo rapidamente, e o que precisa acontecer para que isso se efetive? Bom, em relação aos prêmios, como eu falei, fazia muito tempo que a gente não via prêmios negativos. Isso se dá muito por conta dessa demanda da China mais lenta agora. E aí o prêmio caindo aqui no Brasil faz o papel de atrair a demanda, faz o papel de melhorar a margem na China. Melhorando a margem lá, nesse momento, porque a matéria-prima está ficando mais barata, aí ajuda o Brasil a continuar vendendo, escoando a soja, porque nós não temos o que fazer com excedente de soja aqui no Brasil. Então, nesse ponto, os prêmios negativos, eles atuam como uma forma de atração, criação de demanda. Bom, um outro ponto seria, a China recupera a sua demanda, recupera aquele ímpeto de compra de soja, e a soja brasileira estando muito barata, a China viria com fome, e isso faria os prêmios subirem. Mas, para isso acontecer, é necessário que a China consiga controlar esses surtos de zoonose, que agora apareceram em dezembro e janeiro. Certo. Não tem uma resposta para isso ainda, a gente vai ter que acompanhar. As informações na China em relação a isso são poucas, porém a gente acompanha muito o preço dos suínos, tanto o leitão, que está subindo, claro, sinal de falta de matriz ou de abate de matrizes, e o preço da própria carne suína, que está caindo. Mais um sinal de que os produtores lá na China estão abatendo matrizes. Acaba reduzindo a produção de leitão, mas acaba aumentando momentaneamente a oferta de carne, e aí a carne cai. Esses são os dois pontos que a gente tem acompanhado muito atentamente
dia a dia para sentir esse termômetro das zoonoses. E aí, se a demanda da China volta ou ela vai continuar meio que de lado como está agora? O fato é que ela precisa voltar a acontecer, a gente precisa só entender quando isso vai acontecer. É mais ou menos assim que a gente tem que entender? Exatamente. E aí a resposta está na capacidade da China em controlar as zoonoses. Claro. Não só, claro, a peste suína africana, que é a mais grave, mas também tem variantes da peste suína africana. Sim. Mas também apareceram outras, como a porcina vírus, que é bem antiga, orelha azul, que são mais comuns durante o inverno. Então, é a capacidade da China de controlar esse processo que vai ser o sucesso aqui do Brasil também. Tá. Vanim, passando dos prêmios para o câmbio, hoje tivemos uma nova disparada, 5,60 vale a moeda americana agora frente à brasileira. A gente tem uma alta de mais de 1,3%. É um outro ponto de necessário monitoramento constante para o produtor entender para onde vão seus preços? Ah, claro, né? Câmbio sempre difícil analisar, mas agora nesse momento essa alta recente é muito mais por um movimento externo, e aí o Banco Central está atuante e tudo mais. Eu acredito, meu sentimento, de que realmente o Banco Central americano vai vir colocar algum comunicado, alguma postura diferente, até para dar uma satisfação para o mercado, que ele também está preocupado com essa alta muito rápida, muito forte, do início do ano para cá, nessa ponta longa da curva de juros americana. E pode até mexer no programa de compra de títulos, colocando um pouco mais de compras para títulos de mais longo prazo, quando gera mais demanda, a taxa cai. Então, tudo isso ele pode mexer nos calibradores da política monetária para fazer essa curva deitar um pouquinho. E isso traria um alívio para o mercado, e aí o dólar lá fora poderia voltar a cair um pouco, e aqui também. Mas é claro, aqui a gente tem outros ingredientes também que tornam essa análise ainda mais complicada, e aí eu deixo para os economistas tentar acertar o dólar. Sim. Vanim, você recebe uma pergunta aqui do João dos Anjos. Qual a estimativa de estabilidade do preço da soja para março, quando a gente fala de preços em real? A gente tem essa tendência, de fato, de preços estáveis para o próximo mês, quando a gente olha para os preços aqui no Brasil formados em reais? João, né? João. E aí, João, tudo bem? Olha, a gente tem alertado já desde dezembro e janeiro também, de que a gente poderia ver 3 movimentos. Queda do prêmio, está acontecendo. Que é alta do frete interno brasileiro, porque estamos produzindo mais soja e temos as mesmas rodovias e mesmos caminhões. Além disso, a colheita concentrada, isso está acontecendo. E Chicago continua subindo, e isso também está acontecendo. Como que você deve fazer tendo esse cenário? E esse cenário não deve mudar muito de curto prazo. Nossa recomendação foi: venda a sua soja, se livra dos custos, armazenagem, quebra, paga suas contas em dias e compra um seguro de alta na Bolsa de Chicago, que é onde, desse tripé de formação de preço que nós temos, que é o prêmio, o câmbio e também Chicago, é a ponta que mais promete altas durante esse primeiro semestre. Então, essa é a minha recomendação para você. Venda a soja e compre um seguro de alta lá em Chicago. E essa orientação não vale só para o João, né, Vanim? Vale para qualquer produtor que está aí olhando para o que vai comercializar a partir de agora, diante de um percentual já tão elevado de comprometimento da safra 2021, o que restou da safra para ser ainda ofertado e ser comercializado, negociado, vai precisar de estratégia, vai precisar de muita atenção e cautela do produtor que ainda tem essa soja para entregar, né? Sim, sim. E também para 21, 22 é a mesma estratégia. Poxa, tá com preço bom, tanto em dólar quanto em reais, tá me dando uma margem boa lá para 2022. O que eu faço? A mesma coisa. Você pode fazer a venda da sua soja, já garantir pelo menos os custos e comprar um seguro de alta para a safra americana atual, não lá para frente. Porque se o preço for subir, já vai subir agora. Porque o grande problema é essa produção, esse mercado climático que nós vamos ter até agosto. Nesse ponto, você faria a mesma estratégia, tanto para o spot como também para a safra futura.
Vaninho, te agradeço muito pela companhia, viu, nessa sexta-feira. Excelente forma da gente encerrar a nossa programação ao vivo aqui dessa semana no Notícias Agrícolas. Informações sempre muito pontuais, muito diretas, para a gente entender um cenário mais amplo, incluindo esse mercado de derivados. E, principalmente, agradeço por essas orientações para o produtor brasileiro que está nos acompanhando por aqui. Muito obrigada, viu? Beleza, Carla. Disponha. Bom final de semana a todos. Obrigada para vocês também. Até semana que vem. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, conversando conosco nessa sexta-feira, trazendo aí boas notícias, portanto, né? Temos sim, viu, João e amigos que estão acompanhando essa entrevista, preços estáveis ou mantidos em patamares importantes aí para esse próximo mês de março. E como ele falou, né, a tensão, a baixa dos prêmios, que está acontecendo, a alta dos fretes, que está acontecendo, e a alta das cotações em Chicago, que está acontecendo. Tivemos esse recuo nessa sexta-feira. Ontem esse movimento de correção, de realização de lucros já começou, mas o viés positivo ele continua. E a gente vê todos os fatores que permeiam esse mercado ainda convergindo para esses preços bastante fortes e bastante sustentados. Vamos ver como é que ficaram as cotações no fechamento dessa sexta na Bolsa de Chicago. Vejam que o mercado voltou nas primeiras posições aos 14 dólares e no março fecha com 14,8, subindo 2,25 pontos. Mercado nos 45 do segundo tempo passou para o positivo nessas primeiras posições. O maio, 14 dólares e 7 centos por bushel, uma alta de 0,25. Agosto, 13 dólares e meio, com alta de 5,75. O setembro, 12 dólares e 70, caindo 5 pontos. Vamos checar os preços do milho agora. Milho fechou no vermelho, mas também bem próximo da estabilidade, com exceção do março, que fecha com alta de 1,75, valendo 5 dólares e 56 centavos. O maio, 5,49, o julho, 5,36 e o setembro, 4 dólares e 90. As baixas variaram entre 0,75 e 3,25. Concluindo com os números do trigo. No trigo, as baixas foram bem mais significativas, muito mais intensas. O março, 6 dólares e 53, o maio, 6,60, o julho, 6 dólares e 49 centos por bushel e o setembro, 6 dólares e 45. As perdas ficaram entre 14 e 18 pontos mais 75. O mercado do trigo é um mercado que neste momento está bastante fragilizado e quando eu me refiro a fragilizado, eu não quero dizer um mercado em queda, porque a gente tem ainda fundamentos também positivos para esse mercado, mas o mercado do trigo puxou muito nos últimos dias em função do frio intenso lá nos Estados Unidos, no hemisfério norte de uma forma geral, provocando prejuízos aí consideráveis nas lavouras de inverno, não só dos Estados Unidos, mas de outros países importantes na produção mundial. Puxou bastante para cima e agora também vem passando por essa correção, por esse ajuste, por essa realização de lucros. A gente vai monitorando e te atualizando de tudo por aqui. A gente segue a nossa programação, mas ao vivo voltamos a nos encontrar na segunda-feira. Então, bom descanso, bom final de semana para você, mas continuam chegando as últimas notícias dessa sexta-feira para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.